Rubinho, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô com um convidado super especial. Meu Deus, não acredito que... Meu Deus! Eu tô entrevistando o bicampeão da Stock. Meu Deus! E aí, Rubinho? E aí, Caduzinho, E aí? tudo bem? Obrigado aí. Tamo junto, velho, tamo junto. Você que Valeu. acompanha, tão carinhoso sempre. Todos no box te adoram e então é um prazer estar aqui. Mas antes da gente começar a contar essas histórias maravilhosas do Rubinho, já se inscreva no canal, deixe seu like e roda a vinheta. Rubinho, a primeira pergunta que eu queria te fazer é de onde surgiu a paixão pelo automobilismo? Você que tem praticamente, a sua família teve uma loja perto do autódromo, né? E sua avó também mora perto do autódromo. Foi a partir disso aí que começou a sua paixão? A verdade é que eu sempre morei em Interlagos. Eu nasci em Interlagos, eu morei num sobradinho bem perto do autódromo. Depois era um outro sobradinho mais para baixo, porque assim, meu pai... Ele ia se mexendo, era um cara que era muito bem articulado e só o material de construção não dava as condições que ele queria. Então ele ia mexendo, aquela coisa toda, vendia carro, comprava carro e a coisa da casa. E com 6 anos eu ganhei meu primeiro kart do meu avô materno, do avô Mário. E aí foi amor à primeira vista. Eu tinha a facilidade de estar em Interlagos. Então a minha casa para o Portão 7 era mais ou menos uns 10 minutos andando. Nossa, que fácil. Então era muito fácil. Então eu fiquei amigo do porteiro, daí eu entrava nas corridas, aquela coisa toda. E eu queria só estar lá. Eu chegava a estar fazendo lição em casa, escutando um kart e cronometrando um kart. Então você imagina o quanto que era pertinho. Deve ser sensacional. Falando sobre kart, você que falou que seu kart era considerado feijoada, é verdade isso mesmo? É verdade. Feijoada? Feijoada. Como que é a feijoada? A feijoada tem um pouco de carne, um pouco de linguiça, um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Então o meu kart era assim, ele tinha, como a gente não tinha condições de ter tudo do melhor naquele momento, a gente conseguia ter tudo do melhor porque os amigos, um dava carburador, o outro dava escapamento, o outro emprestava o motor, ele ia assim, né? Então meu kartinho era um kartinho feijoada. Você que teve toda uma carreira construída na Europa. E eu soube de uma curiosidade até que engraçada, que quando você foi correr na Fórmula Opel em 90, você pegou o RG do seu pai para poder ter a oportunidade de correr. Como é que foi essa história engraçada? Eu viajei para lá com 16 anos. A gente nunca pensou que seria um empecilho para poder correr lá fora. E na época era. E aí... a primeira vez que pediram a minha carteira, a carteira eu tinha de piloto, mas aí, porque eu tinha corrido de Fórmula Ford e a renovação era normal, mas aí para correr lá, eu precisava ter uma carteira de uma habilitação, de guiar na rua, e eu não tinha, então eu tinha de um lado a minha foto e do outro o nome do meu pai com as datas, né? Meu avô é Rubens Barrichello, meu pai é Rubens Barrichello Júnior e eu sou Rubens Gonçalves Barrichello. Mas ela nunca checou. Eu corri 3 provas assim até 23 de maio, quando eu tive, né, porque eu fui para lá no final de 16, com 17 comecei, e aí eu completei 18 naquele ano. Nossa, que história, cara. Que história, essa história é engraçada, hein? Hoje dá para contar, na época hoje... eu fiquei morrendo de medo, mas deu certo. Mas deu, ó. Deu, tranquilo. Você que teve toda uma passagem pela Fórmula 1, desde a Jordan até a Ferrari. Conta aí um pouquinho da sua trajetória à Fórmula 1. Eu fiz uma trajetória assim que ela foi normal, mas ela foi duradoura com carros que não eram tão capazes assim, né? Eu cheguei na Ferrari depois de 7 anos de Fórmula 1. Mas eu fui muito feliz nos 4 anos que eu fiquei na Jordan, que me ensinaram muito. E ainda mais aprimorar aquela coisa do acerto de carro, que eu adoro. Então, assim, hoje o Fefo, que você conhece, meu filho, tá lá na Europa. O Fefão tá lá. E aí eu falo pra ele, cara, não deixa de ir pra oficina. Entendeu? Tô num dia que eu quero ficar fazendo nada, tal. Beleza. Mas no dia que você estiver fazendo nada, mas estiver com vontade de alguma coisa, vá pra oficina. Porque a oficina você aprende coisas que você não tá acostumado no dia a dia.
Eu hoje, com tudo aquilo que eu aprendi, eu converso com o amortecedor, converso com a suspensão do carro. O que é conversar? É você sentir o que está acontecendo e você saber qual é o funcionamento de um amortecedor, saber qual é o funcionamento de um câmbio. Aí passei para Stuart, que começava do zero de novo. Aí os 3 anos. E ali me despontou para chegar na Ferrari. Sensacional, imagino que correr na Ferrari não é para qualquer um, né? Você que é o primeiro, se eu não me engano, o primeiro brasileiro a correr na Ferrari, não é? Então, eu acho que teve alguém, tem uma historinha que teve alguém que muito tempo atrás, mas muito tempo atrás, mas não era piloto oficial. Eu, quando cheguei, fui taxado como o primeiro brasileiro, e aí veio junto aquela pressão danada, né? Porque ver meu nome lá naquele carro vermelho era uma coisa muito boa, mas ao mesmo tempo uma pressão enorme. E aí foi o meu crescimento, foi muito mais na parte mental do que na parte física, que você sabe como é que é, tem que ficar sempre focado, pensando muito positivo e muito focado. Você que teve sua primeira vitória no Japão em 94, conta um pouquinho pra gente da sua primeira vitória na Fórmula 1, como foi? A primeira foi em Hockenheim em 2000, mas em 94 eu fiz os primeiros pontos. Sim, em terceiro, verdade. E aí na verdade o Japão sempre foi especial para mim. Eu fiz em 93, eu fiz os meus primeiros pontos em Suzuka. Em 94 eu fiz meu primeiro pódio em Aida. Isso. Que foi a última corrida do Ayrton. A última corrida a penúltima corrida do Ayrton. Ele largou nessa corrida, mas deram uma pancada nele na largada e ele ficou. Aí depois teve Imola. Então, mas o Japão foi sempre muito especial para mim, porque sempre foi um país acolhedor, assim. O Japão adorava o Senna, adorava. Então, isso foi passado para a geração dos pilotos seguintes. Falando sobre Senna, você sentia um peso por conta das pessoas talvez acharem que você fosse o Senna da nova geração ali, depois do falecimento dele? O peso existe, porque não tem jeito, não tem como as pessoas não acharem que é o que deixa de ser. Então, independente do time chegar e falar assim, a gente promete vitória, você não tem como prometer vitória, você tem que agir com aquilo que você tem nas mãos. Se o Senna tivesse vivo, ele teria corrido por muito mais tempo e eu teria feito uma migração de uma equipe para outra, teria tido muito menos pressão, teria aprendido muito mais com calma, teria tido isso. Então, isso sim foi difícil. O fato da Fórmula 1 ter sido conhecida com o Emerson, passou para o Nelson, passou para o Ayrton, nós tivemos 3 vencedores. Então, era lógico que a pessoa simplesmente achasse que seria o próximo vencedor. Então, eu quando corri todos os meus campeonatos no começo, eles foram assim, todo mundo falava, esse cara vai chegar na Fórmula 1. E aí, né, com os títulos do kart, da Fórmula Opel, Fórmula 3, e eu cheguei com 19 anos, eu estava na Fórmula 1. Então, tudo caminhou para ser do jeito que era. Só que nós tivemos a infelicidade de perder o Ayrton e perdemos o timing da coisa, porque meu carro em 95, por exemplo, era muito ruim. Não tinha como ganhar uma corrida com aquele carro. Até tinha, mas dependia muito da sorte. Então o Brasil ficou sofrido, e eu também, por não conseguir entregar, mas não tinha como. Como era conviver ali com o Senna ali perto, o Senna? O Senna era um cara muito fechado, assim, muito... Ele precisava conhecer as pessoas ao redor dele para poder se soltar. Com os amigos ele era sensacional, porque era um cara muito despojado, adorava falar das corridas, muito brincalhão, mas ele inicialmente era bem fechadão, assim. Falando sobre relacionamento de pilotos ali, você teve uma amizade com o Senna, você que correu ao lado do Schumacher também. Uhum. Como era correr do lado dele? Quais foram os pontos positivos dessa relação de amizade? O que você leva de aprendizado? Eu aprendi muito, Cadu. Eu aprendi... o Schumacher era um cara muito perfeccionista. Então, era um cara que uma vez chegou na pista, em 2003, se eu não me engano, ele chegou e falou... ele deu algumas voltas e disse que o pescoço dele não estava bem treinado ainda. Ele desceu do carro e foi para academia. Eu fui conduzir o carro, então ele precisava estar perfeito. Ele sempre era muito perfeccionista.
Um bom amigo fora da pista, era um cara que adorava os meus amigos, adorava tomar um copo de vinho, a gente se divertiu bastante juntos. Era um cara diferente, ele tinha ações que ele tomava que eu, com os meus princípios, que como meu pai me ensinou, eu não tomaria. Mas isso, hoje em dia, é uma coisa que a gente aprende a não julgar a pessoa, a gente tem que ser como a gente é. O problema normalmente não está na pessoa, o problema está na gente, na aceitação, na forma como é. Então, ele, para mim, sempre foi um cara que a gente se deu muito, muito bem. Com o acidente dele, foi um momento muito importante para a gente como família, importante no sentido da educação, porque ficou-se sabendo que ele tinha se acidentado. Eu, Dudu e a tia Silvana na neve. E eu tinha acabado de postar uma foto da gente na neve, e aí, de repente, as pessoas escrevendo, falando, olha, como você é maldoso, postando um negócio sorridente na neve. Eu não sabia que ele tinha se acidentado. Nossa. Tanto é que eu tirei o post, e de noite, quando a gente estava, era ano novo, depois de 3 dias, acho que era dia 28 isso, e depois de 3 dias, eu pedi para a gente rezar um Pai Nosso, pensando nele, para que ele estivesse bem. E o Dudu chegou a me perguntar, bem pequenininho, ele falou assim, por que, pai, se foi uma pessoa que fez tanto mal para você? Por quê? Ele não só sabia das minhas histórias, mas ele tinha muita gente que comentava um monte de coisa para ele. Então ele achava que ele tinha me feito mal de propósito. E aí o que acontece? Eu falei para ele, a gente não pode pagar o mal com o mal. Então a gente tem que achar que a gente tem as coisas que a gente merece na vida, e eu queria passar o bem para ele. Então, cada um é cada um, não tem jeito. E aquele dia a gente rezou um Pai Nosso para ele junto, e eu pude ensinar o Dudu. Tem que fazer o bem, né? O bem é sempre, assim, às vezes a gente tem alguma coisa na escola, pode ter alguém feito uma coisa que não foi legal, e você vai ver, ele ainda ganha ou uma medalha, ou faz alguma coisa, mas a vida dá a volta. A gente tem que estar pronto para o nosso momento. A gente não pode ficar prestando atenção no que o cara vai fazer ou deixar de fazer, entende? Eu acho que é por aí mesmo. E agora eu queria uma análise sua. O que você percebe de diferença entre os carros da atual temporada? E também quais são as suas perspectivas da temporada da Fórmula 1, né, que tá rolando aí, para os carros que você corria da Fórmula 1, que você correu? Eu corri por 19 anos, então eu passei por quase tudo. Eu passei por pneu que tinha os riscos, eu passei por pneu slick, eu passei por carro com tração, controle de tração, um carro sem controle. Eu passei por muita coisa, mas eu nunca passei por uma versão turbo, que é como é hoje, que é uma versão que tem motor mais elétrico, que é assim, um momento mais verde, né, da situação, hoje poluindo menos, aquela coisa toda. Só que hoje em dia é a Fórmula 1 mais rápida da história. Apesar de que, acho que em Monza ainda eu tenho o recorde, porque o V10 andava muito, mas a Fórmula 1 é a mais rápida do momento. Eles estão fazendo coisas muito legais, a Fórmula 1 está muito mais disputada, é gostoso de ver, se bem que a Red Bull está forte, né? Então a gente... Red Bull, a Aston Martin também está muito A Aston Martin está muito boa, mas ela perde ainda em velocidade de reta para a Mercedes também, para a Red Bull. Então eu acho a Aston Martin melhor, a segunda melhor do campeonato, apesar da gente ver, o Alonso chegou, se eu não me engano, alguns terceiros lugares, mas ele ainda deve ganhar uma corridinha esse ano. Vamos ver, né? Tudo pode rolar. E agora, mudando um pouquinho de assunto, estoque, justamente o que eu queria chegar. Obrigada. Vamos com tudo. Tem alguma vitória marcante? A minha primeira vitória na Stock Car, quando eu ganhei 1 milhão, né, foi a minha primeira vitória em Goiânia com o Thiago Camilo, que assim, para mim o Thiago é um dos melhores pilotos da Stock Car e do Brasil em geral. Então, eu poder ganhar com ele e ter disputado palmo a palmo, com muita lealdade, foi sensacional. E foi nessa vez que o Dudu estava lá. O Dudu tinha 12 anos, ele subiu comigo no teto do carro. Então ela foi muito especial, muito.
Você que conquistou o bicampeonato e eu tava lá, Você tava lá. Cubinho pode Essa comprovar. camiseta aí é disso aí. Muito E legal. conta um pouquinho pra gente desse título, como foi ali no momento da corrida, os lances que você pôde ver ali, como foi? A construção do fim de semana, ela começou muito tempo antes, né? Então, sair de Goiânia segurando a pontuação, sem ganhar a corrida, mas segurando a pontuação no descarte, eu sabia que eu estaria em algum lugar na frente. Então, a gente teve um ano muito competitivo do Gabriel, muito, mas ele também teve que pagar um preço muito alto por carregar muito peso, né? Porque na estoque, quando Tem você o lastro, ganha, né? tem o lastro de sucesso, né? Então, 30 quilos por primeiro, daí 25, 20, 15, 10 e 5, até o sexto. Então, o Daniel Serra, ele também não teve um ano daqueles, assim, como quando ele já tinha ganho, ele teve um ano que ele subia e descia um pouco, e também porque ele fez outras provas e acabou que ele perdeu alguns pontos. E eu que estava meio comendo pelas beiradas, era um cara que ganhava de vez em quando, assim, e de vez em quando tinha que só marcar pontos porque não estava tão competitivo. Aí a gente chegou no final do ano, eu na liderança, aí a mentalidade é outra. Você tem que partir para um outro tipo de mentalidade. Eu estava muito positivo. Eu tinha aquela certezinha dentro de mim, assim, que as coisas estavam acontecendo muito, muito bem e que eu tinha que lutar com todos os meus poderes para poder ser campeão. Então, a classificação para mim foi o melhor ponto do fim de semana, porque eu larguei em quarto, coisa que eu estava sempre largando um pouco para trás porque o pessoal estava muito competitivo. Largar em quarto, a milésimos do Daniel, na frente do Gabriel, me deixou forte. Aí na corrida eu cheguei em terceiro, depois na largada foi aquela confusão onde os 3 desceram. Isso aí dá muito pano para manga, né? Você sabe, né, Cadu? Muita gente fala, deixa de falar. O importante é o que a gente tem dentro do coração. Eu, sem poder enxergar, eu fui por fora do Kodair, até brinquei com o Kodair, que ele deu uma raspada, ele falou que não me raspou, depois ele viu dentro da câmera dele que ele me dá uma raspadinha, e quando eu desci, estava todo mundo colado. E a hora que ia encostar muito forte no Daniel, eu desviei, e eu saí rodando exatamente por isso, porque não tinha como, se eu entrasse ali bateria tão forte que era capaz de quebrar tanto o meu quanto o dele. E aí eu acabei rodando. E por, assim, uns 10 segundos eu fiquei com aquela coisa assim, poxa, mas eu estava pensando tão positivo que eu ia ganhar, como é que pode? Daí eu saí, olhei e tinha um carro da Eurofarmer, eu não sabia se era do Daniel ou não, e aí o pessoal falando no rádio, mas houve um momento no rádio também que eles tiveram aquele desapontamento, porque todo mundo estava muito positivo, né? E aí depois a gente vai entender que acabou que o Gabriel tocou com o Daniel e houve toda aquela bagunça, mas o campeonato eu estava sendo super assim positivo que ele viria pro meu lado. Inclusive você chorou quando recebeu a notícia, dava para ver na transmissão, foi muito legal. Eu tava tentando me concentrar, Cadu, porque quando eles falam que eu tô chorando, eu tava assim com um olhar de choro, mas quando me foi dada a notícia, o Maurício falou para mim assim, parabéns, você já é campeão. Eu fiquei quieto, porque eu queria lutar até o final, sabe? Eu queria dar o meu tudo. Completar, né? Eu entrei tanto para dar meu tudo, que aquela metadinha não tinha valido nada para mim. Então eu não me conformei com aquilo e fiquei lutando. Tanto é que ele me perguntou, você tá chorando? Eu falei, não, sou sério. E eu não, né? Eu sou zero sério, eu sou chorão mesmo. E eu sou super brincalhão, mas eu tava quieto, eu queria ficar quieto e correr. Tanto é que depois eu consigo, inclusive, passar o Cardoso na linha de chegada para 11º. Né? E aí eu fui com tudo porque eu precisava, para mim, aquilo, assim, me doar mesmo para o momento até a linha de chegada. Tanto é que eu passei tão acelerado que, assim, meus filhos estavam na parte da mureta ali e tudo, eu nem vi, porque eu passei muito, muito lotado. Mas foi uma comemoração depois que foi maravilhosa. Você que vai correr com o Dudu, né? Na verdade, já correu com o Dudu. Como é que tá sendo essa experiência aí, compartilhar
algumas ideias aí. E como surgiu essa ideia de vocês dois correrem juntos? Surgiu do momento em que ele falou pai, tá super difícil morar fora e ainda correr com carros não competitivos. Aí eu falei para ele, eu entendo isso, a gente não tem o dinheiro para pagar por uma equipe top, a gente pode buscar, a gente pode tirar um ano sabático, a gente pode tentar estocar. Aí quando eu falei de estocar, ele ficou louco na hora, ele falou assim, nossa, quero muito. Aí eu falei, bom, então vamos lutar por isso. Aí a gente começou a tentar, mas é uma alegria, porque eu em Goiânia, eu nem chorei, eu estava tão compenetrado em desenvolver o carro que não estava legal, a gente largamos lá atrás, né? Mas uma das maiores alegrias da minha vida foi olhar no espelho no final da primeira volta e ver que era ele que estava vindo atrás. Falei, esse danadinho largou bem também, porque eu havia largado bem. Então, eu tinha passado um monte de gente e ele passou também, então foi muito legal. E a pergunta que quase todo mundo já fez, mas eu vou fazer. Se você e o Dudu estiverem em primeiro e segundo, vai fazer o quê? Vai defender ou vai passar pro filhão? Eu falei para ele que companheiro de equipe é o cara que mais tem que tratar bem, tá? Na minha opinião, ele é companheiro de equipe, já tem um nome, companheiro. Quando tem um companheiro, você tem assim, o setup parecido, você tem situações, então com certeza é um cara a ser tratado bem. Então eu falei para ele, se você vier passar e faltam 10 voltas, você vai usar o push e você não vai nem me ver fechar. Se faltarem 2, você vai ver um pai diferente. Então o pai lutando pelos ideais, e é dessa forma que eu espero que ele atue também. Não tenha dúvida que a gente se gosta muito, como você já viu. Então vai ter que ter alguma situação para a gente entender durante o ano. Mas eu não tenho dúvida que ele vai ser muito competitivo o ano inteiro, porque ele está ganhando muito. E eu tenho certeza que uma hora ou outra ele já vai largar na frente, ele vai... Então, eu vou ter que buscar meu espaço. Dá pra ver no Instagram vocês aí. Você conhece essa música? Ali eu canto, eu só... Se tem uma musiquinha, eu canto, você sabe. Inclusive, vai ter uma surpresinha pro final. Tô guardando. Ei, meu pai do céu. Agora... Não me coloca pra cantar que eu fico com vergonha. Temos um quadro super especial que é o Bate-Roda. Onde tem o bate-bola, mas a gente... Bate-roda. Bate-roda. Uma pista favorita? Interlagos. Dudu e Fefo. Meus amores. Um sonho? Correr com eles na 24 horas de Le Mans. Se você não fosse piloto, o que você seria além de cantor sertanejo? Seria engenheiro mecânico. Evidências do Bote Azul? Evidências. Agora, galera, pra fechar, o Rubinho não esperava, mas Rubinho, eu participo junto com você. Eu participo. Então, Nós temos que cantar uma música sertaneja. A gente tem que. O público quer ver os seus dons. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. E por que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? É nóis, Eu Rubinho. sei que te amo. Boa, Cazu. Valeu, galera, por ter acompanhado a entrevista. Vai ter muito mais por aí. Rubinho, caso a galera quiser te seguir, por onde te acha? Me acha no Instagram, no Twitter ou no Facebook com @RuBarrichello. Inclusive, você tem um quadro super legal com o Regi, que é o... Batendo Roda. Batendo Roda também, que vocês comentam as corridas. Eu acompanho. Que gostoso. Acho super legal. É uma forma de retribuir tudo aquilo que eu conheci, no meu conhecimento, né? Tudo o meu dia a dia de Fórmula 1. Hoje eu tento retribuir com um pouquinho desse conhecimento. Toda segunda-feira, após a Fórmula 1, a gente aparece no Instagram. Eu e o Regi, 5 da tarde. Acompanhem, é super legal. Tamo junto, galera. Valeu, fui!